tarde, igreja. Aos que estão lá fora, pode adentrar a casa do Senhor. Vamos ter o nosso segundo tempo agora. Amém? Amém. Vamos começar orando, agradecendo ao Senhor por mais esse momento. Então, você que está sentado, fique de pé. Vamos se sacrificar também um pouquinho depois do almoço. Sei que está cansado aí, mas o Senhor revigora as nossas forças. Senhor Jesus, nós te agradecemos e nós honramos a sua presença nesse lugar. Nós te damos honra e glória por tudo aquilo que o Senhor já nos trouxe de graça e conhecimento, Pai. Obrigado, Pai, pela vida do apóstolo que tem trago ricamente, Senhor Deus, essa mensagem, encarregando, Senhor, o conhecimento da pessoa de Cristo em nós, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, cala a voz do eu sobre esse lugar, cala o cansaço, a fadiga, que a voz do Teu Espírito venha ecoar sobre as nossas mentes, Senhor, sobre o nosso coração, Espírito Santo. É por isso que nós te pedimos que nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, Pai, esteja conosco mais ainda, porque eu sei que o Senhor já está aqui, Senhor, mas nós declaramos que a Tua verdade penetre no nosso coração e realmente venha ruminar dentro de nós, ao ponto de nós sermos como uma vaca, Senhor, que extrai o melhor leite depois de ruminar a Tua palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, coloque esse anseio no nosso coração por esse conhecimento da Tua pessoa, Deus. Pai, em nome de Jesus, que de fato não fique somente nesses 3 dias, mas perpetue, Senhor Deus, dentro do nosso coração, depois de tudo que nós recebemos de Ti, Senhor Deus. É por isso que nós pedimos, Pai, vem com a Tua presença nesse lugar. Vem, nosso amado, vem, noivo, e vem se fazer presente nesse lugar. Vem com uma voz de muitas águas, Senhor, e coloque em nós esse desejo de te amar mais e mais, Jesus, mais e mais, Senhor. Então traz, Senhor, esse anseio como uma noiva anseia pelo noivo, Senhor. Nós viemos ansiar para viver de acordo com o Teu propósito e a Tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor conduza a partir de agora, que só o Senhor conduza, Senhor. E Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, vem com a manifestação da Tua glória sobre a Tua noiva, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que não saiamos deste lugar de adoração, não. Cristo é o retrato de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si, morreu. Supremacia e trono são teus. Cristo é o retrato de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si, morreu. Supremacia e trono são teus, e aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue
sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo em seu verter. Sangue do Cordeiro, e aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo em seu verter. Da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo em seu verter. Me fez amigo em seu verter. Nós temos paz com Deus. Paz com Deus. 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 Nós temos paz com Deus. Paz com Nós Deus. temos paz com Deus. Paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Paz com Deus. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo em seu verter. Paz com Deus. Obrigada, Senhor. Glórias e honras ao seu nome. Glórias e honras ao seu nome. Santo, santo, santo. Que o fogo dos seus olhos venha me purificar, venha purificar-nos. Erebaxê de cantará na maieira da baixa. Jesus, Jesus. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em
teus olhos nos fez eu me apaixonar. e Ele queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Somos dele. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu Fogo em teus olhos. fogo santo fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. O fogo dos olhos de Jesus. O fogo em teus olhos Fez eu me apaixonar. fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir. Pode me Eu queimar. ainda tenho fome. Eu tenho tanto, Eu ainda tanto tenho lenha pra te oferecer, Deus. Pode vir queimar. Pode vir. Pode me queimar. Precisamos do fogo. Eu ainda tenho fome. Da presença. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode me queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Perdidamente de amor por ti. Queimou todos os outros amores. Queima, queima, queima todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Fogo, O fogo. fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Erebaçubi cantar e bicai. Queimou todos os outros amores. Queimou. Queimou todos os outros amores. Considero tudo perda. Considero tudo perda. Pois eu encontrei, eu vi alguém mais belo, alguém mais precioso. Pedra preciosa é o meu amado.
Oh, nos endireita nas veredas da sua verdade. Santo, rendei glórias a Ele. Rendemos glórias. Tu és digno, Senhor. Oh, becaeira macheira ba. Quão maravilhosas são suas veredas, quão preciosos são os teus caminhos, mais doce que o mel são tuas palavras, ó Jesus. Te seguirei até o fim. Até o fim, te seguirei até o fim. Delícias eternas achei em sua presença. Do que mais eu posso desejar senão a ti? Eu quero mais de ti, me rendo a ti, Jesus. Abraça tua noiva, abraça sua igreja, nos envolve em seus deleites, ó Senhor. Abraça tua noiva, abraça tua igreja, nos envolve em seus deleites, ó Senhor. Santo, Santo, Santo. Nos envolva com seu amor, Senhor. Desfrute dessa tarde. Nos envolva com seu amor. Desfrute da presença do amado. Com a sua presença. Ele tanto nos amou, Ele tanto nos ama. Desfrute desse amor, desfrute do amor eterno, desfrute, se alimente, se encha desse amor. Ei, alabaste. Ele é o nosso combustível. Se encha desse amor. Seja cheio do amor. Lavei as minhas mãos e preparei meus pés. Purificou meu coração em teu nome. Me ensinou com seu caráter simples. Encheu meus lábios com sua verdade. Subindo o monte em direção ao santo lugar. Quebrantado em temor, vou te adorar. Meu anseio é perder a mim mesmo
e na sua imensidão de ser te encontrar. Lavei as minhas mãos e preparei meus pés, purificou meu coração em teu nome. Me ensinou com seu caráter simples, encheu meus lábios com sua verdade. Subindo o monte em direção ao santo lugar, quebrantado em temor, vou te adorar. Meu anseio é perder a mim mesmo e na sua imensidão de ser te encontrar. Subindo o monte em direção ao santo lugar, quebrantado em temor, vou te adorar. Meu anseio é perder a mim mesmo e na sua imensidão de ser te encontrar. Face a face te verei, face a face te adorarei, face a face contemplarei o Senhor. Face a face te verei, face a face te adorarei, face a face contemplarei o Senhor. Face a face te verei, face a face te adorarei, face a face contemplarei o Senhor, o Senhor, o Senhor. Ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente Vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Oh.
Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. O quanto Ele nos amou. Oh, Ele me amou. Me ama. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Amor, oh, Ele me ama, Ele me amou. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em teu peito acelerado. Não temos tempo pra perder com ressentimento. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Comece a dizer a Ele palavras de amor. Ei, ei, ei. Declare-se a Ele. Oh, Jesus, o seu amor é maior do que tudo. Seu amor é maior do que tudo. O seu amor cura. O seu amor resgata. Seu amor liberta, Jesus. Oh, obrigado, Deus, por ter dado o seu Filho para nos salvar. Eu não merecia, não. Era eu. Enviaste o seu Filho. Cantemos, Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama.
Ei. Isso, levante suas mãos aos céus, levante sua voz, comece a orar, em nome de Jesus. Ei! Ora mama 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 shakatara bagadara katara shakatara baba 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 shakatara baba baba. Ora mama 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 nakatara baba baba saka. Ora baba 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 katara baba baba sakatara. Ora mama 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 shakatura baba sakata. Era mama mama nae. Ora mama mama nae. Era mama mama nae. Oh. Ora mama mama nae. Ora mama sakandara baba saye. Ora mama mama sakatara mama nae. Ora mama mama nae. Ora mama sakatara mama nae. Ora mama nae. Ora mama nae. Oh. Ora mama shakatara baba katara. Ora mama shakatara baba katara baba. Oh. Pai, no nome de Jesus, obrigado por esse tempo aqui. Eu oro para que o Senhor abra os olhos do nosso coração, Pai. Abra os olhos do nosso entendimento, Senhor. Mais uma vez, Pai. Obrigado por esse dia. Obrigado pela graça, pelo favor do Senhor na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Pode se assentar, querido. Pode se assentar. Isso. Só que nós vamos sentar na frente. Vamos sentar. Só quem está com criança, tal, fica mais atrás. Isso. Vem para frente. Isso. Isso. Vamos sentar mais perto, né? Aleluia. Aleluia. Santo, traz isso para mim aqui. Isso. Aleluia. Propósito eterno. Identidade. Tabernáculo. Bem perto. Eu fui no Ô, gente, vocês estão querendo zoar minha cara, né? Identidade, nada a ver. Está todo mundo vendo aí? Isso. Amém. Pode abaixar só um pouquinho, botar mais aqui, ok. Pode abaixar tira esse pad aí, bota esse pad aí tá esquisito, né? O pad. É que o pad coloca para isso. Pode trazer, meu filho. Água, né? Põe aqui, ó.
É que isso aqui é outra coisa. Isso aqui é vitamina de danoninho, né? Isso. Aleluia. Onde que eu parei, gente? Na oração de Salomão, isso, ótimo. Eita. Aqui. Vou pegar aqui. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que a gente está tendo aqui. Eu oro para que o Senhor nos dê entendimento, mais uma vez, que Sua palavra, que é viva e ela é poderosa, ela possa nos corrigir, nos ensinar, nos instruir na verdade e na justiça, Pai. Nós queremos ser homens perfeitos e preparados para toda boa obra, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Bom, aquela casa que nós falamos do tabernáculo, quem construiu o tabernáculo, gente? Quem? Não, o tabernáculo, vamos lá. O tabernáculo foi construído por Moisés. Eu vou começar. Vamos lá. O primeiro lugar que foi construído foi a casa. Então vamos começar lá no Moriá, né? O primeiro sacrifício foi então vamos pegar aqui, Gênesis 22, 1 e 2. O primeiro sacrifício, né? O primeiro sacrifício. Ok? Depois do primeiro sacrifício teve vamos, gente. Teve o sacrifício, ok. O sacrifício de Davi e a compra da eira de Ornã, ok? Esse primeiro sacrifício foi no Moriá. O sacrifício de Davi foi na eira de Ornã, o Jebuseu, ok? E depois veio Espera aí, gente. Pera. Uma ordem errada. Aí vem o tabernáculo, a construção do tabernáculo, ok? Por Moisés. Ok? Primeiro aqui, segundo a construção do tabernáculo, terceiro, a eira de Ornã, né? A eira de Ornã, quando Davi ele oferece o sacrifício para impedir aquela praga. Amém, gente? Esse tabernáculo foi construído aonde, gente? Vamos lembrar aqui que é importante. No deserto. Ok? Ele foi construído no deserto. O sacrifício de Abraão foi no monte de Moriá. O tabernáculo foi construído no deserto. A eira de Ornã foi comprada por Davi. Davi já era rei em Israel, ok? Ele compra a eira de Ornã para aplacar a ira de Deus, ok? A eira de Ornã
também era no mesmo lugar chamado Moriá. Ok? Aí vem Davi levantando o tabernáculo de novo, lembra disso? Davi levanta o tabernáculo, vamos aqui na história, né? O tabernáculo, e tem aquela profecia quando Deus vai restaurar o tabernáculo de Davi que está caído. Vocês estão entendendo? Porque não é o tabernáculo, a tenda de Davi que está caída, mas é o coração de Davi, a intenção de Davi de levantar o tabernáculo de novo. Por quê, irmãos? Quando Davi levanta o tabernáculo, aí vem, quando Davi morre, ou antes dele morrer, assumiu o homem chamado o quê? Salomão. Aí Salomão constrói o templo aonde? Na eira de Ornã, em Jerusalém, que é o monte de Moriá, ok, gente? Ele estabeleceu o templo do Senhor, ok? Até aqui está tudo fácil. Aí você vai lembrar de uma coisa: esse templo aqui foi destruído. Ele foi destruído, né? Lembra quando Neemias ele reconstrói os muros de Jerusalém, né? Então tinha dois personagens lá. Tem o livro de Neemias e tem outro livro que é chamado livro de Esdras. O Esdras, ele reconstruiu o templo, e o Neemias reconstruiu a cidade, que é os muros da cidade. Então eles são pessoas que reconstruíram. Então esse templo que Salomão construiu, ele foi destruído várias vezes, né? Só que na última vez ele foi totalmente devastado e ele deixou de existir. Esse templo deixou de existir. E todas as profecias depois, ele fala assim: eu vou restaurar esse templo. Então, lembra quando a Bíblia diz assim, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas? Mas você vai perceber que Deus, ele sempre, o objetivo dele, ele quer levantar uma casa, e ele quer habitar nessa casa, ele quer morar nessa casa, ele quer ser amado nessa casa, ele quer ser, e ele recebe os nossos sacrifícios nessa casa. Só que essa casa foi destruída por algumas vezes, pelo menos 3 vezes. Só que quando o Império Romano ele assume, ele acaba tudo isso. Lembra que Israel foi subjugado primeiro pelos babilônicos, depois ele foi subjugado pelos persas, e depois ele foi subjugado pelos romanos. Então foi subjugado. Quer dizer, o cativeiro não durou somente 70 anos. O cativeiro durou muito mais do que isso. Então todos esses impérios que se tornaram, eles subjugaram Israel. Israel, ele volta e é chamado a diáspora judaica. É quando houve a dispersão de Israel. Ok, gente? Vocês estão comigo, sim ou não? Essa diáspora, ela foi totalmente, fisicamente, humanamente falando, ela foi cancelada, ou quando o Estado de Israel, quando Israel foi tornado um Estado novamente. Então até aquele momento, Israel estava disperso, cumprindo a profecia do livro de Daniel, cumprindo a profecia do livro de Ezequiel, de Jeremias, quando eles são dispersos por toda a terra. Então tem judeu espalhado para tudo quanto é lado. Então tem judeu etíope, tem judeu na África, tem judeu branco, judeu negro, tem judeu japonês, tem judeu de tudo quanto é jeito, porque
eles foram dispersos por toda a terra, ok? Quando houve o reconhecimento do Estado de Israel, aquele pedaço voltou, aquela terra voltou para Israel, para o domínio de Israel, ok? Mas o templo continuou destruído. Aquilo que você vê lá, chamado aquele muro das lamentações, atrás do muro das lamentações, lá em cima, era onde era o antigo templo de Salomão, que Salomão edificou. Aquele templo lá hoje não tem mais um templo. Você pode ver que tem uma cúpula dourada enorme lá, que é a mesquita de Omar. E vocês estão entendendo? A mesquita muçulmana está lá. Tem um amigo meu, eu estava agora na Europa, e esse amigo meu foi contratado pelo governo de Israel. Embaixo daquele muro encontraram um túnel, embaixo daquele muro. Naquele túnel, no livro de Êxodo, tem uma pedra que é chamada que é a pedra do alpendre do sacrifício. Nas escavações arqueológicas, eles acharam essa pedra, e ele foi contratado pelo governo de Israel para fazer todo o tratamento acústico debaixo daquele lugar. Tudo lá em Israel está preparado para a reconstrução do templo. Só que esse templo que eles querem reconstruir, e quando a Bíblia diz assim, a glória da última casa será maior do que a primeira. Você pode abrir a Bíblia aí? Eu vou lembrar aqui, qual que é? Isso, Sarinha céu. Ageu 2:3. Então o profeta Ageu, ele está profetizando alguma coisa. Então, teoricamente, o objeto de culto de Israel está acabado, sim ou não, gente? Não tem templo, não tem aonde adorar a Deus, não tem aonde oferecer o sacrifício. E para eles lá, esse menino, o Pimenta lá, esse menino que está fazendo todo o tratamento acústico debaixo desse lugar lá, contratado pelo governo de Israel, ele falou assim: apóstolo, é impressionante, é o que está escrito na Bíblia, está lá, e eles estão escavando por baixo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, 2:3, versículo 3, 2:3, isso. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira? Qual que é a primeira glória? Aquela manifestação da glória de Deus, de Crônicas, do capítulo 5 ao capítulo 7, quando a glória de Deus vem. E depois que vem isso, Salomão, lembra? Ele vai lá na ponta do altar do templo, e ele começa a agradecer, levanta as mãos, se ajoelha diante de todo mundo, e começa a orar, e é aquela oração que está entre o capítulo 6, que é todo o capítulo 6, e todo mundo que se voltar para aquela casa, se estiver doente, vai ser sarado, e toda a praga que há sobre a sua casa será cessada, se você orar direcionado para aquela casa, tá? É o capítulo 6 todinho. Quando ele termina de orar, é o capítulo 7, lembra? Terminando Salomão de orar, veio a glória de Deus sobre aquele lugar, e veio a presença de Deus. Aquela palavra glória, é uma palavra grega, uma palavra hebraica chamada kavod. Repete comigo, kavod, que é traduzir para cabote, né? Então a palavra kavod significa peso da glória. Então quando vem aquela pressão, lembra? Os homens que estavam em pé não conseguiam mais, por causa da presença de Deus, e a glória cai no lugar, e todos os homens não conseguem ficar sobre as suas próprias pernas por causa do peso da glória de Deus. Vocês estão entendendo? Ninguém conseguia se movimentar do templo, e a Bíblia diz, lembra que o texto diz que a glória encheu toda aquela casa. Aleluia. É disso que ele está dizendo. Quem contemplou esta casa na sua
primeira glória. A primeira glória é aqui, ó. Aleluia. Porque ele está falando da casa física. Não está falando do tabernáculo, ele está falando da casa. A casa que está derrubada, está destruída. E a expectativa deles é de que a casa seja levantada. Quem dentre vós tem sobrevivido? E como a vedes agora, verso 4. Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco. Diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. Aí ele vem aqui, ó. Então ele está reportando a tudo aquilo que Deus tinha falado sobre a casa. Irmãos, ouça isso. O principal objetivo de Israel na terra era ser um sacerdócio para todas as nações. Eu vou repetir. O papel de Israel na terra não era ser a maior potência da terra, ela tinha um papel sacerdotal. Abre aí no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 19. Êxodo 19, versículo 4. É Moisés falando, ok? Amém ou não amém, gente? Amém. Tendes visto o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim. É Deus falando com Israel. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis a minha... Você já leu esse texto em algum lugar? É o texto de 1 Pedro 2,9. Vocês estão entendendo? Vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Ponto e vírgula. Aí ele diz: vós me sereis reino de sacerdote. Opa, guarde isso. Então, qual que era o papel de Israel na terra? O que era para Israel ser para todas as nações da terra? Um reino sacerdotal. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Israel, ele perdeu a condição dele, porque ele parou de entender que o chamado primário dele era ser um sacerdócio para todas as nações. Então Israel não estava para ser a maior potência bélica da terra, ela estava lá para ser a voz de Deus na terra para as outras nações. Então eles tinham um papel sacerdotal. Eles iam ensinar as outras nações a amar a Deus, eles iam ensinar as outras nações a amar a palavra de Deus, eles iam ensinar as outras nações a buscar a Deus, porque o papel de Israel na terra, por que a bandeira de Israel é azul e branca? É por causa do cruzeiro? É claro que não, porque as cores, lembra a cor, quando a gente leu hoje de manhã o texto lá, qual que era a cor da roupa do sacerdote lá? Qual que era? Azul púrpura. Então o branco representava a santidade que o sacerdote devia ter, e o azul representava exatamente isso. A bandeira de Israel não é azul e branca à toa. A bandeira de Israel é azul e branca porque o papel de Israel na terra não era político, nem bélico, nem nada. Era um papel sacerdotal. Era a nação, existia na terra para ser sacerdotal.
E a nação errou nisso, ela falhou nisso. E Deus pega o sacerdócio que foi dado para toda a nação, passa esse sacerdócio para uma das 12 tribos. Qual que era a tribo? E aquilo que Israel era para ser para todas as nações, a tribo de Levi passou para ser só para ser o sacerdócio da nação. Então ele, em vez de cumprir um sacerdócio para o mundo todo, ele passou, uma tribo assumiu isso, para assumir e ficou dentro deles. Pare para pensar, irmãos, sem a gente polemizar, deixar isso aqui político, não tem nada a ver com isso. Para pensar, irmãos, se Israel era para ser um papel sacerdotal, aquela mulher, né, lembra quando Deus aparece, quando o Senhor apareceu lá, eu acho que, se eu não me engano, Atos capítulo 10, ele aparece para um homem chamado Cornélio. Você lembra de Cornélio? Cornélio era o quê? Era um centurião romano. Ele era um centurião da corte italiana. Para um judeu que perdeu totalmente a visão do mundo e do propósito dele para as nações, o judeu não se relacionava com ninguém que era considerado gentil. Então, o gentil era todas as nações que não eram judias, ou que não eram descendentes de Abraão, filhos de Abraão. Então, pare para pensar. Então, lembra aquilo, por que Jesus chega lá no Evangelho de João, no capítulo 4, ele se encontra com uma mulher no poço de Samaria, e ele pede água para a mulher, e a mulher estranha. Lembra a pergunta da mulher? Falou, como sendo você judeu, fala comigo, primeiro que sou uma mulher, e sou mulher, e ela falou, de sorte que os judeus não se dão bem com os samaritanos, porque o judeu não podia falar com quem era gentil. Você está entendendo? Ele era para ser o sacerdócio para todas as nações, ele passou a ter preconceito com todos. Vocês estão entendendo? Sim ou não, gente? Não é uma coisa estúpida isso? Então, quando Deus estabelece todas essas coisas aqui, era para que eles tivessem um papel sacerdotal na terra. Amém ou não amém, gente? Por quê? Durante o deserto, quem cuidava do templo, ou quem cuidava do tabernáculo, não eram os levitas, eram os primogênitos. Vocês sabiam disso? Sabia ou não? Se não sabe, é só falar, não sei, está tudo certo. Ninguém é obrigado a saber tudo. Você lembra quando ele falou isso? Na última praga, que foi a praga dos primogênitos. Não foi? Aí, quando termina a praga, eles entram e eles vão passar. O Senhor fala assim: todo primogênito é meu. Então, o cuidado do tabernáculo, do culto a Deus, não era da tribo de Levi, era dos primogênitos. Depois que os levitas tomaram o lugar dos primogênitos. Não dá tempo de mostrar o texto bíblico, porque eu quero ir para uma outra pegada aqui, tá bom? Vocês estão entendendo? Então, Israel, ele tinha um papel fundamental de proclamar o Senhor, para fazer o nome do Senhor conhecido em todas as nações. Quando o Senhor fala assim: Israel, eu te chamei, ó Israel, para que você seja luz para as nações. Lembra quando Jesus fala assim: vós sois a luz do mundo, vós sois esse papel de ser luz para todas as nações, não foi dado para nós, para a igreja, foi dado para Israel. Então, quando ele fala assim, ele é o povo amado de Deus, é verdade, Deus amou Israel, ele protegeu Israel como a galinha protege os seus pintinhos.
Só que o tempo da visitação de Deus para Israel, na graça, eles vão ter que aceitar Jesus como Messias. Eles estão aguardando o Messias até hoje, só que o Messias já veio, o Messias já está voltando. E eles estão esperando que ele venha. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não, gente? Agora, pare para pensar junto comigo. Se esse templo é destruído, e ele está dizendo lá no livro de Ageu, que a gente acabou de ler aqui agora, né, que a glória da última casa será maior do que a... Essa é a primeira. E a glória da última casa será maior do que a... E essa casa vai ser indestrutível. Ninguém pode destruir essa casa, porque ela não é uma casa que foi construída por mãos humanas. Ela foi construída por Deus. Mas ela vai seguir o mesmo padrão do tabernáculo e o mesmo padrão daqui. Esse aqui é o modelo. Só que esse modelo nasceu aonde? Nasceu em algum lugar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não, gente? Essa casa, que é a última casa, né? Para mim fica muito claro isso que eu estou dizendo para vocês. Por quê, irmãos? Porque aquilo que Israel tinha que cumprir aqui, passou. Mas essa responsabilidade sacerdotal, ela precisa ser transferida para alguém. Por quê? Porque o reino de Deus, ele é eterno, ele não vai acabar por causa disso aqui, e ele não está preso a essa casa aqui, e nem está preso ao erro sacerdotal do Leli e de qualquer outra pessoa. Essa casa aqui vai ser visitada na glória de Deus. É bíblico isso, e é sobre isso que eu queria falar hoje. Por quê, irmãos? É engraçado. Livro de Zacarias. Aliás, Zacarias não. Zacarias 6:2, 6:12. Aleluia. Aleluia, gente. Você é rapidinho, já pegou o negócio aí? Olha o que ele diz. E diz-lhe, assim diz o Senhor dos... Eis aqui o homem, cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Então tem um homem, esse homem, ele vai edificar o templo do Senhor. Qual é o nome desse homem? Quem é ele? O Renovo. Ele vai brotar do lugar dele e ele vai edificar. Ele brotará do seu lugar, edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Que ambos os ofícios é esse? O primeiro ofício é rei. Não, estou arrepiado. O segundo ofício é sacerdote. Aleluia. Então esse homem, cujo nome é Renovo, ele vai brotar do lugar dele e ele vai edificar o templo do Senhor. A glória da
da última casa. Se é a segunda, tem a terceira. Mas é da última casa. Ninguém pode destruir essa casa. Aí você vai entender. Bom, deixa, vamos devagar. Calma. Não, é porque é muito forte. Isaías 11, versículo 1. Isaías 11, 1. Vamos ler junto? Eu já estou morrendo de vontade de chorar aqui. Pelo amor de Deus. E das suas raízes você está entendendo? Quem é Jessé? Jessé é o pai de Davi. Lembra quando Deus prometeu para Davi que o trono de Davi seria perpétuo e eterno? Vocês estão entendendo? Ele vai perpetuar o trono de Davi quando o renovo edificar o templo do Senhor. E ele vai ajuntar os dois ofícios, rei e sacerdote. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor. Quantos são esses aí? Vamos contar? São 7. Quantas hastes tem a menorá de Israel? Que ela não pode se apagar mais. Apaga a luz um pouquinho. Tá bom, você que manda, eu só. Feche os olhos. O coração do Senhor, estou falando de verdade. Entende que o Senhor está colocando dentro do seu coração, no seu entendimento nessa tarde. Ouve a voz do Senhor dentro do seu coração. Entenda o que está sendo dito aqui nessa tarde. Vê se vale a pena a gente andar em muitos lugares que nós andamos hoje. Vê se vale a pena fazer muitas coisas que nós fazemos hoje. Vê se vale a pena negar muitas ordens que o Senhor, muitos princípios que o Senhor colocou, e a gente quebrar ele. Vê se vale a pena. Diante de tudo isso que nós temos visto, ouvido, e estamos sendo ministrados. Vê se vale a pena jogar tudo isso no lixo. Vê se vale a pena. Jesus, nós pedimos perdão ao Senhor. As nossas negligências têm sido muitas. Os nossos prazeres têm se deleitado naquilo que satisfaz os nossos desejos carnais. E nós, porque nós muitas das vezes não entendemos tudo que o Senhor fez, para um dia chegar e falar que vós sois sacerdócio real.
nação santa, povo escolhido. Não pode ter sido em vão a morte do Senhor Jesus. Nós precisamos entender essas coisas, Senhor. E tem que ser nessa tarde e na manhã de domingo, Senhor. Nós nos arrependemos de decisões que tomamos e pedimos a ajuda do Espírito para não voltar no vômito de práticas antigas que ainda nos levam para um lugar que desonra o Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Jesus. Aleluia, 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 gente. A gente tem uma ideia de que Deus, Ele pode acender a luz, que a gente tem uma ideia de que Deus, que a igreja é um prédio. Ele vai além do prédio, vai além de 4 paredes. Você percebe que Deus, Jesus morreu por paredes. Ele não está edificando paredes. Esse templo da parede, do tabernáculo, do templo de Salomão, todas essas casas, elas são a figura de alguma coisa melhor e superior. E ela aponta para aquilo que haveria de vir. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não, gente? Você pode perceber que todo o plano de Deus a respeito de... Não é uma coisa assim que Deus, Ele escreveu uma coisa, depois mudou o script e foi... Não, é uma coisa crescente para chegar onde nós estamos hoje. Para a igreja entender o que é ser igreja, qual é o papel da igreja na terra, qual é a responsabilidade dela na terra, e para onde Deus quer enviar a igreja, e quer colocar a igreja. Então a gente sai disso, ela para de ser um lugar para você frequentar. Ser igreja não é um lugar, não é estar num lugar, é você fazer parte, você entender que você faz parte de uma coisa muito maior, que vai além de você, além das suas dificuldades, além dos seus limites, e ela é por causa dos seus limites, e ela não está presa aos seus limites. Então, quando a gente olha isso aí, a gente vê assim que o plano de Deus era reconstruir ou construir a última casa, e a glória dessa última casa será maior. Aleluia. No tabernáculo, quem edificou o tabernáculo? Foi quem? Moisés. Você pode perceber que o local é o mesmo, e Deus, Ele vai ampliar o alcance para não ficar mais preso a um local. Ele vai ampliar isso, né? Aí eu já ia falar um negócio, eu vou querendo botar a carroça na frente dos bois, né? É melhor deixar isso depois eu falo. Guarda isso para mim, escreve a pedra, assim, para me lembrar, depois você lembra, e a pedra, isso. Ok, gente? Então a gente sabe, como diz, do tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor, que é a menorá.
Pare para pensar junto comigo. Lá no Velho Testamento, o sacerdote tinha que manter a menorá com o fogo, eu não sei botar foguinho nisso aí. Entendeu? Vocês perceberam que escrever não é o meu forte, né? Então, só que essa menorá lá do templo de Salomão, e que depois foi reconstruído, essa menorá está apagada. Lembra a ideia lá, né, quando o Senhor levanta Samuel, ele levanta Samuel, e ele diz assim, antes que a lâmpada de Deus se apague. E não era só uma profecia para aqueles dias, era uma profecia para depois da lâmpada que ia se apagar, de tomar cuidado, você não perder isso, você não permitir que a lâmpada de Deus na sua vida se apague. E Jesus, quando ele fala, eu sou a luz do mundo, é porque ele é a manifestação dos 7 Espíritos de Deus. Quando diz, eu sou a luz, fala assim, eu sou a lâmpada. E ela não se apaga. Aleluia. Aleluia. Ela não se apaga. Ela está acesa. Ela está queimando. Agora, a gente precisa entender, assim, irmãos, de como Deus, Ele é, assim, perfeito em tudo do que Ele faz, né? Livro de Hebreus, capítulo 3. Esse capítulo do livro de Hebreus, ele é um dos mais poderosos, porque se esse renovo ele está construindo, o papel dele é edificar o templo do Senhor. Então ele vai reconstruir esse templo. Aliás, ele já reconstruiu esse templo. Mas como que isso aconteceu de maneira prática? Porque a gente quando pensa em ser igreja, a gente está associado à igreja, a um CNPJ, a um prédio, a uma ideia. A gente tem uma ideia humana do que é ser igreja, uma ideia física da coisa. E Deus, Ele foi além disso. Você quer ver um exemplo disso? Jesus é o renovo, você já sabe disso. Amém ou não amém, gente? E ele exatamente, quando ele constrói a casa de Deus, na verdade, ele tem algumas falas de Jesus que ofendia os religiosos. Lembra quando ele falava assim, eu destruirei o templo e em 3 dias eu tornarei a reconstruí-lo. Aí os caras falam assim, pô, você está doido? Salomão demorou 7 anos para construir o templo. Ele está dizendo que ele vai derrubar o templo e reconstruir em 3 dias, mas ele não estava falando nem a respeito, ele estava falando do corpo dele. Ele morre e ressuscita, irmão. Aleluia. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ninguém entendia isso. Herege, mentiroso, tal. E ele, na verdade, ele está apontando para uma casa que ela vai ser indestrutível. Ninguém pode destruir essa casa. Quando Jesus disse para Pedro, falou assim, você é Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não pode fechar a porta, mas os crentes, o crente, ele é a igreja, ele vai continuar sendo igreja, ou aqui ou em qualquer outro lugar, a igreja não vai acabar. Você entende o que eu estou dizendo, irmão? Isso não é argumento para você virar rebelde independente. Onde você congrega? Eu sou a igreja. Aí. Entendeu? E você vai entender que a edificação da igreja tem regra.
A Bíblia, ela estabeleceu isso. E isso para mim é muito sério. Olha só. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo, quem? Jesus, e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então você percebe que aqui ele fala que ele tem um papel. Qual que é o primeiro papel dele? Apóstolo. Por que apóstolo? Porque é aquele que dá fundamento. Ele é a pedra principal, a pedra angular. O trabalho apostólico é lançar fundamento. Paulo, lembra quando Paulo diz: eu, como prudente construtor, lancei e outro vem e edifica sobre ele. Mas cada um veja como edifica. 1 Coríntios 3. Então Jesus, ele se torna a pedra principal. Quando fala fundamento, irmãos, porque ele é a pedra principal, a pedra que os construtores rejeitaram. Quem rejeitou? Ele veio para os que eram seus, quem? Israel, mas os seus não o recebeu. Mas a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber, os que creem no seu nome. Então ele é a pedra de esquina, a pedra principal, o fundamento, o alicerce. É por isso que ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, que é Cristo. Então Jesus é o apóstolo no sentido de ser a base de tudo. Então o chamado apostólico, irmão, ele é base, ele não é laje. Vixe. Pegou? Por quê, irmãos? As pessoas pegaram a Bíblia e viraram a Bíblia de cabeça para baixo. Eu não gosto do nome cobertura. Quem que é a sua cobertura? Minha cobertura é Jesus. Porque o chamado ministerial, ouça isso, irmãos, quando a Bíblia diz, nós somos edificados sobre sobre o fundamento dos apóstolos. Fundamento fica embaixo ou fica em cima? O que fica em cima é laje. Porque o fundamento, ele impulsiona, ele sustenta, ele é base. Pegou? Aí pegaram o fundamento, botaram o fundamento em cima. Ele vira o quê? Laje, limite. Eu conheço esse vixe. É lá da face do leão. Eu estou pregando lá. Vixe! Vocês estão entendendo? Então ele está dizendo que nós devemos considerar atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Vamos lá? O qual é fiel àquele que o constituiu, Deus, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Opa, aí ele vem com Moisés. Por que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus? Ok? Vamos pôr aqui, Moisés, fiel na casa de Deus. Por que ele foi fiel? Vamos lá, gente. Porque Deus deu uma ordem para Moisés. Lembra qual foi a ordem? Faça o tabernáculo segundo o modelo que te foi dado no monte. Entendeu? Então, segura aí, marca aí no versículo 2, vamos lá no capítulo 8 do livro de Hebreus. Olha aqui, verso 1.
Pode ler. Temos é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou Ok, calma, vamos devagar. Jesus, ele era de que tribo? De tribo de Judá. Mas quem podia ser sacerdote segundo a lei de Moisés? A tribo de Levi. Vocês estão entendendo? Vamos ler aqui? Ele é o sumo sacerdote. Se você olhar o capítulo 7, Jesus era sacerdote não segundo a ordem de Levi, ele era segundo a ordem de Melquisedeque. Por que Melquisedeque? Porque Melquisedeque não tinha genealogia, era rei de Salém. Lembra quando Abraão, quando teve a guerra, Abraão venceu a guerra e ele encontrou com Melquisedeque, e ele entregou o dízimo para quem? Para o sacerdote, e o sacerdote recebeu. Agora, aquele sacerdote era o rei de Salém, e o texto de Hebreus diz assim, que ele não tinha genealogia, não sabia onde ele nasceu, de quem era filho, de onde, por quê? Porque ele é Jesus. Tem uma coisa na teologia chamada teofania, repete comigo, teofania. Vocês já ouviram falar sobre isso, teofania? Teofania são as formas de Deus se manifestar aos homens, ou em fogo, ou em água. Nesse caso, eu acredito, e é uma teoria, e é bem possível, que esse Melquisedeque é o próprio Jesus. Jesus se materializando, se apresentando para Melquisedeque, para Abraão, e ele é o rei da justiça, que não tem genealogia. Quer dizer, por que não tem genealogia? Ele não tem nem começo e nem tem fim, porque ele é eterno. Aleluia, aleluia. Vocês estão entendendo? E diz assim: temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade não na terra, nos céus. Lembra quando Ageu diz que ele seria rei e ele teria os dois ofícios? Qual que é o primeiro ofício? Rei. Qual que é o segundo ofício? Amém, gente? Verso 2: como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor não o... Então, vamos aqui, o tabernáculo que ele estava, é o tabernáculo do céu. O modelo que Moisés recebeu, é o modelo do céu. Aleluia. Vai lá. Verso: pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifício. Por isso era necessário que também este sumo sacerdote tivesse Por quê? Vai. Os levitas. Ok? Então imagina aqui, ó. Está vendo a sombra? O tabernáculo na terra era uma sombra do verdadeiro. Porque a gente acha que o verdadeiro é o que a gente estava vendo. Pegou? Então, o tabernáculo que tinha na terra era uma figura e uma sombra do verdadeiro. E o verdadeiro nos céus. E ele pôde oferecer
dons e sacrifícios. E lá no céu, ele, quando ele morre, ele pega o seu sangue e leva até o tabernáculo no céu e aspergiu o sangue dele nesse tabernáculo celestial. Ele é o sacrifício. Ele pode fazer isso porque ele é o sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Aleluia. Meu Deus do céu, meu Deus. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Continua. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado. Moisés não fez nada dele, ele construiu uma cópia exatamente igual como no céu. Aí eu te pergunto, irmão, você acha que a igreja ela tem que ser construída segundo a ideia nossa, ou Deus, quando idealizou a igreja, tem um modelo, e essa igreja não é a sombra, a verdade é essa, ela não é sombra do que foi idealizado, ela vai mudando. Aleluia, aleluia. Volta lá no capítulo 3 do livro de Hebreus, versículo 2. O qual é fiel aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Quem estabeleceu a casa? Deus. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como para testemunho das coisas que haviam de ser no futuro. A igreja. A igreja. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos
Aleluia. 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 Pai, nos ajuda a ser igreja, Senhor. Nos ajude a ser aquilo que o Senhor nos idealizou para ser, Senhor. A tua casa, Pai. A casa do Senhor. Eu oro para que o Senhor abra os olhos do nosso coração aqui, Pai. Nessa tarde, que o Senhor rompa com toda estrutura de engano na nossa mente, Pai. A lâmpada não pode se apagar na tua casa. O fogo não pode se apagar dentro de nós. A lâmpada, a luz do Senhor tem que brilhar dentro de nós, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você consegue compreender, meu irmão? Deus, Ele está construindo a casa. Essa casa está em construção. E como que ela acontece? 2 Pedro, aliás, 1 Pedro capítulo 2, verso 4. A pedra aí. Chegamos para ele, a pedra que vive. Então, vamos pensar na construção. Você começa a construção por onde? Lembra? Pelo projeto. O projeto foi dado por Deus. Vocês estão entendendo? Sim ou não, gente? É o tabernáculo celestial. O propósito desse tabernáculo na terra, vou melhorar. Lembra quando a Bíblia diz que Jesus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, como unigênito do Pai. Só que essa palavra, e o verbo se fez carne e habitou, a palavra ali é tabernaculou. Então ele se faz tabernáculo. Você está entendendo? Ele vai construir o tabernáculo. Ele é o próprio tabernáculo. Vocês estão entendendo? Sim ou não, gente? Não, é simples. É porque a gente quer criar uma ideia física de uma barraca. E você vai entender o texto de Pedro. Chegamos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, que os judeus, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, ao saber os que creem no seu nome. João capítulo 1. Ela é rejeitada pelos homens, mas para com Deus ele, Jesus, eleita aí. Vamos ler devagar. Também vós, como veja bem, o templo lá de Salomão, lembra o que eles tinham que fazer? Lembra quando Salomão pede para Irão, para o rei de Tiro, lá para buscar os cedros do Líbano? Ele mandou, falou assim: olha, manda as pedras. Eles pegavam as pedras
entalhavam as pedras, encaixava a pedra, trazia a pedra do lado de pedra, a outra pedra do lado de pedra. Se você olhar as paredes lá do Muro das Lamentações, é a parte do fundo do antigo templo de Salomão, que o Salomão construiu. Vocês estão entendendo? Eles pegavam as pedras e traziam pedra do lado de pedra, 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 do lado de pedra. E quando ele fala assim, eu não habito em casas feitas por mãos, e ele diz assim, volta o versículo 4. Também vós, como pedras que, pedra, do lado de pedra, do lado de pedra, do lado de pedra, debaixo de pedra, do lado de pedra, do lado de pedra, do lado de pedra, debaixo de pedra, ao lado de pedra, sobre uma pedra. A igreja é assim que ela é construída. Lembra quando eu falei? Lembra? Tem o projeto. Vocês estão entendendo, gente? Lembra? Primeiro é o projeto. Qual é o projeto? É o projeto de Deus. É o tabernáculo. Ele entrou no tabernáculo celestial. Ele construiu o tabernáculo. Ele é o sumo sacerdote no tabernáculo que não é feito por homens. Ele é o sacrifício do tabernáculo. Ele constrói esse tabernáculo. Mas ele é a pedra principal da casa de Deus. Como disse Hebreus. A casa, a pedra principal sobre a casa, a qual casa somos nós. Como que a gente é a casa de Deus? Pedra do lado de pedra. Pare para pensar, irmãos. Lembra quando a Bíblia diz, Deus deu primeiro uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista o entalhando pedra. Você está entendendo? O papel dos 5 ministérios é entalhar a pedra, para encaixar essa pedra na casa de Deus, para trabalhar as pedras. Aleluia, aleluia, gente. Lembra quando Josué passa o Jordão e chamou aquele lugar de Gilgal? Sabe o que significa Gilgal? Lugar das pedras trabalhadas. Então a pedra, ela vai sendo encaixada. Fala mal do outro. Você entende? E a gente não tem compreensão de que nós somos pedra do lado de pedra, do lado de pedra, debaixo de pedra. Você entende? A gente tem a compreensão que a gente é um grupo que se reúne 2 vezes por semana e a gente está junto. Se tiver ruim aqui, você vai para outro lugar. Isso não é igreja. Você tem um monte de gente num prédio de uma igreja e aquele monte de gente não faz aquele lugar ser igreja. A igreja só é igreja quando as pedras estão encaixadas. E elas são encaixadas para um propósito. Então nós aqui, individualmente, nós somos pedra. Coletivamente, nós somos uma construção chamada casa de Deus. É isso aqui, ó. Pedra, do lado de pedra, sobre pedra, debaixo de pedra,
do lado de pedra, do lado de pedra, é assim que você constrói. E essa casa, chamada igreja, ela continua em construção. E a casa, coletivamente, ela tem um propósito. Nós somos edificados o quê? Casa espiritual. Quando Jesus fala assim, ele se tabernaculou, é como eu dizer assim, nós somos uma casa espiritual. O tabernáculo que a gente viu que lá, que Moisés construiu, é um tabernáculo físico. Como o templo que Salomão construiu também era um templo físico. Ele acabou. Só que Jesus edificou, cujo nome é Renovo, e a glória dessa última casa, essa última casa será maior do que a primeira. A glória que Deus manifesta no nosso meio é maior do que a glória que se manifestou no templo e no tabernáculo de Moisés, quando a glória de Deus vinha todos os dias à tarde e repousava, a nuvem de Deus repousava sobre o tabernáculo. O povo só via o barulho da manifestação da teofania de Deus. E hoje a teofania de Deus está dentro de nós. A presença de Deus está dentro de nós. Aleluia. Aleluia, irmãos. Essa casa, ela tem um papel na terra, como o tabernáculo tinha. Qual que era o tabernáculo? Você lembra as coisas lá do tabernáculo? Qual que era? O altar. Segundo, o terceiro, o sacerdote. Como casa de Deus, nós nos tornamos o altar, o sacrifício, e nós somos o sacerdócio. Como que a gente é sacerdócio santo? Vai, Alexa. O que essa casa tem que fazer? Agradáveis, agradáveis, agradáveis. Essa fuleiragem que existe hoje não é agradável. Eu fico com raiva. Difícil. É muito difícil. Posso ouvir um amém? Amém. Então a casa de Deus, ela tem o primeiro objetivo. Qual que é o primeiro objetivo? Oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Então existe, o sacrifício não acabou, irmãos. Essa ideia da teologia aí, do mínimo esforço aí, é tão ruim isso, é tão ruim. Jesus não entrou no templo, expulsou os cambistas do templo, porque estava tudo bem, estava tudo legal. Jesus viu, enxergou dentro do templo que a casa de Deus tinha perdido o principal objetivo dela. E ele lembra que ele expulsou: vocês transformaram a casa do meu pai, que foi chamada para ser casa de oração, num covil de ladrões e bandidos. Quer dizer, a casa perde o objetivo, porque é gente que está dentro da casa de Deus com vida obscura.
O que é um covil? Como que a casa de Deus vira um covil de gente bandida, gente? Como que o lugar onde é estabelecido para ser um lugar de santidade, de equidade, vira um lugar de gente duvidosa? E Jesus, ele vê alguma coisa naquele lugar, está vendo que ninguém vê. Você vê? Estavam vendendo. Por quê? Ao invés do cara trazer o sacrifício da casa dele, ele facilitava a vida do povo lá dentro. O cara chegava e comprava lá, comprava qualquer coisa, comprava uma rolinha lá, um periquito lá e oferecia ao Senhor, está tudo certo. E é o que acontece hoje. Qualquer coisa, canta qualquer coisa. Você vem 2 vezes por semana, você acha que você é crente, mas você não lê a Bíblia, você não ora direito, você não faz nada. Você é crente de coisa nenhuma, você é um mentiroso, porra. Você se esconde. A pessoa se